fico muito honrado, muito feliz em poder participar deste encontro, que é absolutamente fundamental por sua temática, por sua realização e, fundamentalmente, eu quero parabenizar o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na pessoa da doutora Luciana Andrade, e, muito particularmente, o doutor Hermes Zanetti, meu caro amigo, que preside esta importante mesa. Faço também a saudação aqui, muito cordial, à doutora Adriana Silva e ao doutor Alexandre José Guimarães, que vão, na sequência, participar desta fase inicial de instalação desses trabalhos, desse importante evento. Eu tenho uma fala muito singela de apresentação do nosso perfil étnico-racial do Ministério Público brasileiro. Este é um trabalho que foi desenvolvido no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, sob a minha presidência, e que tem como escopo, fundamentalmente, um levantamento de dados no âmbito do Ministério Público brasileiro, envolvendo membros, servidores e estagiários, em todas as unidades, em todos os ramos da instituição. O projeto ele teve início ainda em 2021, quando nós imaginávamos que seria possível, por intermédio de um acordo de cooperação internacional com a União Europeia, unir esforços e, evidentemente, recursos financeiros do Ministério Público por meio do Conselho Nacional e também da União Europeia para financiar e organizar uma pesquisa empírica envolvendo esta temática. Tivemos algumas reuniões com os representantes da União Europeia e também com os representantes do próprio CNMP, com vistas aos primeiros passos, darmos os primeiros passos nessa pesquisa. Infelizmente, nós tivemos um contratempo com relação ao formato que a União Europeia imaginava, e tivemos uma mudança de escopo durante o período de negociações. A União Europeia, por alguma razão que nós não compreendemos, ela teve a oportunidade de considerar aquela pesquisa um pouco alheia ao seu objeto temático. Isso a uma determinada altura, na qual nós já havíamos iniciado tratativas com a Universidade de Lisboa, que seria a nossa parceira na Europa com relação à temática, até pelo momento em que Portugal hoje vive, não só hoje, mas de alguns anos atrás, até os dias de hoje, de redescoberta da questão colonial, da questão do racismo nas suas próprias fronteiras. Percebendo que o acordo não avançaria com a União Europeia, nós mudamos o seu enfoque, mantivemos, até por uma questão de aproveitar a expertise científica da Universidade de Lisboa, mas também por respeito, por lealdade a uma entidade que desde o início nos apoiou nesse projeto, quando ele tinha uma configuração inicial envolvendo a União Europeia, e seguimos a busca de recursos financeiros para o custeio da pesquisa, no que tivemos, e aqui faço já um agradecimento muito especial, muito particular, tivemos o apoio desde a primeira hora do presidente Augusto Aras e do secretário-geral do CNMP, Carlos Vinícius Ribeiro, para que a pesquisa fosse basicamente custeada pelo CNMP. E encontramos no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o parceiro ideal para o desenvolvimento material da pesquisa. E desse modo nós dividimos as atribuições com uma clara divisão de tarefas. O CNMP, através da CDDF, sob a minha liderança e, evidentemente, o apoio dos membros que integram aquela comissão, como a doutora Andréia, que é membro do Ministério Público do Estado
do Espírito Santo, elaboramos uma análise crítica do modelo de questionários, dos itens da pesquisa, dos metadados e do enfoque que a pesquisa tomaria. Num segundo momento, nós submetemos esta pesquisa ao GT de Racismo, que integra o Conselho Nacional do Ministério Público e a CDF, esse grupo de trabalho de enfrentamento ao racismo e respeito à diversidade étnica, e iniciamos uma estruturação do plano de trabalho através de dois grandes objetivos. Isso com a firmatura de um termo de execução descentralizada, um TED, em 13 de maio de 2022, entre a CDF, o IPEA e o CNMP, tendo como primeira etapa essa de elaboração crítica dos questionários. E a segunda etapa seria através de uma apresentação dos dados parciais da coleta que foi levada a efeito pelo IPEA junto aos Ministérios Públicos, contando aí, evidentemente, com o apoio das Procuradorias Gerais e dos setores de gestão de pessoas que tiveram por foco gênero, raça, idade, escolaridade, pessoas com deficiência, ocupação de cargos e outros itens da pesquisa. No segundo aspecto, nós analisamos a política de reserva de vagas de candidatos para candidatos negros em concursos públicos e, nesse sentido, o escopo da pesquisa era cotejar os efeitos práticos da resolução CNMP número 170, de 13 de junho de 2017, que prevê a reserva às pessoas negras de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos de membros e servidores do Ministério Público, a resolução 217, de 15 de julho de 2020, que institui uma reserva mínima de 30% das vagas oferecidas nas seleções de estágio do Ministério Público aos negros, e a recomendação 40, de 9 de agosto de 2016, que trata da criação de órgãos especializados para a promoção da igualdade étnico-racial, a inclusão de temas relacionados a esse aspecto nos concursos e o incentivo a uma formação continuada sobre o assunto, além da recomendação 79, de 30 de novembro de 2020, que recomenda a instituição de programas e ações sobre equidade de gênero e raça no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados. Esse trabalho, uma vez concluído, foi submetido à fase 2, que era a da crítica dos dados. Para isso, nós fizemos reuniões temáticas com a participação de conselheiros do CNMP, membros do Ministério Público de diferentes ramos e unidades. Esses membros eram indicados pelos procuradores gerais, e nós organizamos duas grandes reuniões setoriais fechadas, reuniões técnicas, não sob o formato de uma palestra, de um seminário, com expositores e uma assistência, muitas vezes, imobilizada, até mesmo fisicamente, por espaços dedicados em um auditório, em um espaço separado dos expositores. Eram grupos muito restritos, com convidados especializados na temática, e, no primeiro momento, em Lisboa, na Universidade de Lisboa, nós nos deslocamos até a Universidade de Lisboa, contamos com a participação de docentes dos mais qualificados, sob a liderança do professor Paulo Souza Mendes, com quem nós tivemos a oportunidade de lidar ao longo de todo esse projeto, no marco de um termo de cooperação feito com a Universidade de Lisboa, e que foi um primeiro momento de crítica, de debates muito ásperos, diria eu até, num modelo bem europeu, quanto aos resultados preliminares. Foram momentos de grande riqueza, participaram desses debates o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, o Dr. Biratã Caseta, os conselheiros nacionais Engels Muniz, Antônio Adílio Souza, o ex-conselheiro Luciano Nunes Maia,
e levamos servidores do CNMP, servidores do IPEA. Isso é muito importante que seja dito, Zanetti. Nós sempre tivemos muita crítica a uma participação de brasileiros em eventos no exterior, discutindo temas brasileiros. Este não é um tema de brasileiros, é um tema mundial, universal, o tema do racismo, em um país que tem um histórico colonial muito profundo, que está redescobrindo o seu passado, e tivemos a oportunidade, isso também é importante ser dito, de levar servidoras, no caso eram servidoras negras, fizeram as suas primeiras viagens internacionais, graças a esse evento, e tiveram uma participação muito significativa e muito importante, especialmente a servidora Vanessa, que hoje não está mais no CNMP, foi convidada até em função dos seus méritos para trabalhar no Poder Executivo, e que realmente produziu um material muito rico. A nossa segunda etapa foi aqui no Conselho Nacional do Ministério Público, também de pesquisadores brasileiros, de antropólogos renomados nacional e internacionalmente, como o professor Antônio Carlos de Souza, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no qual houve críticas também muito severas ao trabalho, a dados, muitas questões foram contestadas. Isso foi muito importante, especialmente agora, nessa segunda fase, em relação à perspectiva de vozes que são muitas vezes silenciadas nesses debates, porque não tem uma capacidade de organização tão significativa quanto a algumas das comunidades mais articuladas. Por exemplo, isso é um dado que foi muito defendido pelo professor Antônio Carlos, por exemplo, os quilombolas e os indígenas, né, que precisariam ter um tratamento específico, e nós levaremos essa preocupação para a segunda etapa da pesquisa, que já foi objeto de um aditivo contratual, para explorar, a partir desses primeiros dados, os resultados adicionais que envolvem, por exemplo, circulação e povoamento do Ministério Público. Porque temos pessoas, o Zanetti é um exemplo disso, do Rio Grande do Sul, no Espírito Santo. Por que nós temos pessoas de São Paulo em Rondônia? O que leva essas pessoas a povoarem diferentes ministérios públicos e em que isso impacta de positivo na instituição? Eu entendo que isso é muito positivo, isso dá um caráter nacional à instituição, mas isso tem alguns aspectos que precisam ser estudados. O número de mulheres, isso também é um elemento que vai ser aprofundado na segunda fase da pesquisa, embora nós já tenhamos achados desta própria pesquisa que são absolutamente impressionantes, né? Nós temos hoje 15,8% dos membros do Ministério Público Brasileiro qualificados como pessoas negras, dos quais 10,4% são homens negros e apenas 5,4% mulheres negras. 82% do órgão, portanto, de todos os ramos e unidades do Ministério Público, compõem-se de membros brancos, e 49,2% sendo homens brancos e 32,8% sendo mulheres brancas. Isso é um resultado de uma pesquisa muito abrangente, com dados realmente impressionantes, e que devem, a partir de agora, colocar em xeque o próprio alcance das medidas normativas já existentes e que foram, de algum modo, vigorantes até o presente momento. Como resultados parciais dessa pesquisa, que já será objeto de uma publicação, será difundida em meio físico e meio virtual em todo o Brasil. Essa pesquisa foi um marco, e será um marco histórico no autoconhecimento do Ministério Público brasileiro. Não sem destacarmos a grande dificuldade que tivemos, como a subnotificação, com problemas relacionados à autodeclaração, com deficiência dos cadastros, deficiência dos registros,
uma falta generalizada de rigor no preenchimento desses dados e, fundamentalmente, de uma uniformização no preenchimento desses dados. Nós precisamos, de algum modo, agora, literalmente trocar a turbina do avião em pleno voo. E não só levantar continuamente esses dados, como criar uma política de alimentação institucionalizada, uniformizada, de modo a que nós não percamos esse esforço nesta segunda etapa da pesquisa que vai se realizar a partir do segundo semestre, agora sim com enfoques étnicos, mas também geográficos, enfoques de gênero, mas também ligados à formação acadêmica, à origem, instituições públicas, instituições privadas, quem é hoje o ingressante do Ministério Público, se ele vem de uma elite de universidades públicas ou se ele consegue hoje furar esse bloqueio e também ser um oriundo de universidades privadas. Esses dados, e eu concluo a minha fala, meu caro Hermes Zanetti Júnior, com um ponto muito central, esses dados foram, durante muito tempo, paralisados. Se há um mérito nessa pesquisa, está no fato de que nós conseguimos interromper um processo de paralisia de uma década. Evidentemente, com uma série de medidas muito firmes sob a minha condução, mas com o apoio dos demais conselheiros, com o apoio da administração do CNMP, com o apoio dos procuradores gerais, dentre eles a doutora Luciana, então no CNPG, que foi uma grande parceira desse projeto, mas o grande mérito foi ter rompido com essa inércia de uma década, de algo que não conseguia sair do papel, não conseguia ser concluído, e nós entregamos à sociedade brasileira, ao Ministério Público, o resultado de uma radiografia interna. Este é um grande avanço, um grande mérito. O segundo, que eu também reputo fundamental, é a exposição à luz do sol de um problema de um descasamento, de uma falta de acoplamento entre a realidade etnográfica da população brasileira e a realidade da composição do Ministério Público, do ponto de vista não só de membros, mas também de servidores e de estagiários. Esse desacoplamento ele é inversamente proporcional ao topo da pirâmide. Em relação a membros, é um desacoplamento muito grande, servidores já diminuiu muito, e estagiários, a diminuição é ainda maior. Mas isso precisa ser objeto de um estudo mais aprofundado para nós pensarmos em medidas que tendam a acelerar o processo de inclusão étnico-racial do Ministério Público. E o terceiro ponto, o grande desafio, é também olhar para comunidades minoritárias, como indígenas, como quilombolas, de uma forma mais adequada e mais eficaz. Com o que temos hoje, já muito foi feito em relação a negros, mas temos de pensar nos indígenas, temos de pensar em grupos que também são marginalizados. E, eventualmente, num outro momento, já sobre outra presidência, com outros conselheiros, pensar também no elemento econômico como uma chave de investigação dos nossos problemas. Era isso que eu tinha a dizer em nome da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, cujos membros, doutora Andréia, doutora Lorena, doutora Andréia Davi, todos os servidores e servidoras da comissão, colocam-se à disposição do grupo organizador deste evento, dos grupos negros, das pessoas que estão engajadas nessa causa, pensando que nós temos de trabalhar em bases científicas, em bases empíricas, sem achismos, sem capturas ideológicas, porque isso deslegitima o resultado das pesquisas. E nós entregamos um produto à sociedade que é imune à crítica ideológica. Os dados falam por si sós e não possuem qualquer captura ou possibilidade de captura. Eles não podem ser desqualificados sob o argumento de uma captura ideológica. São dados reais, são dados objetivos, são dados que, de certo modo, envergonham todos os que fazemos o sistema de justiça, mas que cobram de nós uma resposta positiva, uma resposta efetiva, uma resposta imediata e uma atuação concreta dentro de um padrão de normalidade, de estabilidade que as instituições precisam, porque nós não trabalhamos com perspectivas de ruptura institucional, nada disso é bom e compatível com a democracia, mas com o aceleramento, com a nosso papel de estimular e acelerar as mudanças que a sociedade exige. Muito obrigado pela atenção das senhoras e dos senhores, aos organizadores e às organizadoras deste evento.